Olá, amigo empresário e empreendedor. Estamos aqui hoje para mais um Cast Blue, o seu espaço de conhecimento para gestão. E hoje o nosso entrevistado é o Paulo, da Kimi Kimonos. É uma empresa bem interessante que trabalha num nicho aí bem específico, né? Como o nome já diz ali, Kimi Kimonos. E nessa nossa conversa de hoje aqui com o Paulo, a gente vai entender um pouco da história dele, como sempre a gente faz aqui com todos os empresários, e conhecer um pouquinho dessas experiências e desafios que o Paulo enfrentou aí ao longo dessa jornada como empresário. Com a gente está aqui também o Fernando Koshiba, que é o diretor operacional da Consulting Blue e responsável pelas implantações, né? Ele participou aí do projeto da Kimi, também vai falar um pouquinho aqui para a gente. Fernandão, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo jóia. E Paulo, tudo bem com você? Boa tarde, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, tudo muito bem. Excelente, Paulo. Ô, Paulo, para o pessoal te conhecer um pouquinho aqui, você poderia contar para a gente aí quem é o Paulo e um pouquinho da sua história aí como empresário? Bom, na realidade, eu sou de origem, sou atleta. Eu sou das artes marciais, tá? Eu mexo com lutas há 40 e poucos anos e como empresário eu sou mais novo, tá? É uma experiência mais recente, tá? Durante uma grande parte da minha vida eu fiquei dentro de academias. Eu sou educador físico, sou nutricionista. Trabalhei nos últimos anos como personal trainer, mas durante muito tempo como professor de artes marciais, que na realidade é minha raiz. E aí, agora, num período mais recente, eu abracei esse projeto novo, que é ser empresário, né? Então, quer dizer, eu saí de dentro do tatame para o lado de fora. Está sendo realmente uma experiência nova, desafiadora, mas graças a Deus a gente vem aos poucos galgando aí o nosso espaço. Legal, mas de certa forma tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver aí a sua empresa com a sua atividade que você fez aí por 40 anos, tá? Tá bem ligado, apesar de não estar mais ali no tatame, mas está como empresário, mas num ramo, né, totalmente ligado aí com o seu negócio. Eu digo que é uma continuidade. Na realidade, eu não saí do tatame, só que hoje eu não estou mais como professor, eu continuo treinando, atividade física, a luta é para a vida toda, e eu digo assim, faltava essa parte da luta para eu conhecer, todas as outras eu já havia passado. Então, eu digo que essa é a parte que faltava para eu conhecer todos os lados da luta, né? O lado comercial, mas não deixa de ser uma continuidade realmente, tá? E talvez só por isso eu esteja hoje. Se fosse às vezes outro segmento, eu não sei se eu apostaria numa empresa em outra área. Ok. E hoje a Kimi Kimonos atua exatamente no quê, Paulo? Conta um pouquinho para a gente da Kimi. Bom, na realidade a gente fala Kime. Kimi, verdade. Kime porque esse nome dentro das artes marciais, principalmente de origem japonesa, Kime é uma expressão, tá, japonesa. E a expressão japonesa ela tem sempre o final mais forte. Então a Kime Kimonos, ela é uma confecção, ela é uma fábrica de kimonos, que são aqueles uniformes que se usa para a prática de lutas, tá? E ela iniciou há muitos anos atrás, não foi eu que iniciei, tá? A Kime tem uma longa história, quase tão longa quanto a minha nas artes marciais. A Kime existe há 37 anos, tá? E há 5 anos eu estou à frente dela. E quando ela foi criada, ela criou por uma demanda de mercado. Naquela época não se conseguia. Hoje nós estamos situados no... Hoje não, né? Eu sempre estive aqui no Triângulo Mineiro. E na época você não conseguia kimono. Então você tinha que estar buscando fora, em São Paulo, nos grandes centros. E aí a ideia é de se fazer por uma necessidade de mercado. E aí, desde então, a Kime vem se firmando. Hoje, graças a Deus, é conhecida, né? O pessoal que faz artes marciais há mais tempo conheceu. E só que hoje, além da confecção, eu tenho também a loja da fábrica, onde eu revendo outros produtos, todos ligados às artes marciais. Então, eu confecciono os uniformes, mas trabalho com materiais de proteção, luvas, esses materiais que são utilizados em luta, eu trabalho com todos eles, né? Ok. Além da loja, você também tem um site, né?
Na realidade, nós temos a loja física e nós temos o site, tá? E que a gente já atende até pela longa história, a gente já tem assim, uma carteira de clientes que nos acompanham em quase todo o território nacional. Mas o site é uma coisa mais nova, tá? E que a gente está começando aí uma nova etapa agora. Legal. E, Paulo, e você tem algum posicionamento específico, algum tipo de luta que você mais atende, ou é em geral? Tem algum tipo de posicionamento? Não, assim, existe o nosso grande público, até pelo início, é o pessoal da arte do karatê, certo? Foi a minha arte mãe. Eu falo que as histórias se misturam porque quem criou essa empresa foi o meu professor, né? No karatê a gente fala assim, meu sensei, tá? Então, eu brinco que a única coisa que tem mais velha que a Kimê sou eu. E aí, a origem da Kimê foi para atender o público do karatê. Hoje nós atendemos também as mais diversas artes marciais, o jiu-jitsu, o judô, o kickboxing, o muay thai, mas a nossa base maior de clientes e de conhecimento é dentro do karatê devido à origem, tá? Devido à origem. Legal. E você tem alguma coisa diferente dos seus concorrentes? Qual que é o diferencial da Kimê? Bom, Sandro, na realidade, eu não falo que é diferente, mas existe aí uma preocupação muito grande pelo fato de eu ser de dentro da área. Então, assim, às vezes até a gente consegue passar isso. Hoje, as pessoas não veem o Paulo como um vendedor de kimonos. Eles veem o Paulo como expert em artes marciais que vende o kimono, né? Então, a gente consegue. E por isso a gente tenta transferir essa experiência do tatame para dentro da fábrica. Então, hoje, os nossos kimonos, os nossos uniformes, a gente tenta passar ali para ele aquela necessidade de quem usa, né, pela experiência. Mas uma das características que sempre acompanhou o Kimê, e o pessoal que acompanha mais tempo, você fala isso, é a questão da qualidade, tá? Uma preocupação que essa eu comprei junto e faço questão de levar e de nunca deixar cair a qualidade do produto, tá certo? Quem fala assim, Paulo, eu tenho um kimono lá que faz 20 anos que eu tenho. Aí eu brinco, eu falei, por isso que eu tô pobre. Você compra um kimono em 20 anos, não vou crescer nunca. Mas é uma brincadeira, tá? Mas é muito interessante isso, esse relato espontâneo que eles vêm trazer para a gente, né? Essa semana entrou um menino lá que está com seu filhinho de 6 anos iniciando. E aí ele falou, Paulo, tá vendo esse kimoninho que eu estou usando? Eu comecei com ele, quando eu tinha essa idade. Então, um kimono de quase 30 anos, o garotinho dele está começando a fazer karatê agora, e ele fez questão do menino usar o kimono que ele usou. Então, isso, na realidade, não deixa de ser uma característica nossa, a questão da qualidade, a durabilidade do produto. Interessante. Mas sabe, Paulo, que esse é um caminho, assim, que é um dos melhores a ser escolhido, né? Porque toda empresa que se posiciona por preço, né, ela é obrigada a abrir mão de qualidade. E no longo prazo isso não é legal, né? Você coloca a empresa dentro de um risco, porque você vai ter baixas margens, né? Você queima ali o seu produto, porque muita gente vai ficar insatisfeito com aquilo, né? Nem sempre ali o mais barato ele vai conseguir ser bom também, né? É quase que inviável você construir alguma coisa boa e barato, né? A qualidade ela tem o seu preço, né? E para uma empresa, isso a médio e longo prazo é o que mais faz sentido, né? Para você se popular no seu mercado ali. Isso é muito legal mesmo. Ô, Paulo, você falou que você comprou a empresa aí no meio do caminho, né? Do seu sensei, né? Foi há 5 anos, você falou isso? 5 anos. 5 anos. Eu imagino que foi um grande desafio para vocês. Foi um desafio muito grande e assim, e depois ele veio permeado de uma história recente bem desafiadora, né? Porque eu comprei essa empresa em meados de 2018. E aí o ano de 2019 eu usei ele todinho para desenvolver novos produtos, porque a marca é antiga, mas estava meio que parada. E quando eu comprei, eu falei, eu não vou comprar para ela ficar do mesmo jeito, eu vou comprar para eu aceitar o desafio, e aí eu me propus a resgatar a imagem da Kimê como referência. E a primeira coisa que eu fiz é que eu falei, eu fui transferir o meu conhecimento, eu entrei para dentro do laboratório junto com um amigo meu, que é design, faixa preta de karatê, vamos fazer as armaduras propícias.
E durante 2019 todinho nós fizemos esse trabalho. Foi igual você lançar um carro novo. Nós fizemos um protótipo do kimono, sem marca, sem nada, e a gente levava nos campeonatos e conversava com os atletas. Você não quer experimentar isso aqui? É um projeto novo. Mas ele não sabia de quem era, qual marca. Então ele usava e depois a gente pegava o feedback dele. E é impressionante que o modelo final ele ficou totalmente diferente do início, porque a gente foi adequando. Então, quando terminou esse projeto, no final do ano, nós ficamos um ano trabalhando para desenvolver um modelo, 2 modelos de kimono. Quando nós chegamos na peça final, era final de 2019, entrando 2020, e entramos um ano fantástico, 2020. Janeiro e fevereiro de 2020 era a maior... Assim, fazia muito tempo que a gente não tinha um ano tão promissor em todas as áreas. Só que em março de 2020 nós tivemos aí uma surpresinha, né? E aí eu tive que me adequar, né? E graças a Deus saímos do outro lado e agora estamos tentando uma nova etapa. Saímos do outro lado, agora queremos crescer, tá? Levar essa marca realmente, levar o projeto à frente, né? Legal. Quem diz que não dá para inovar em mercados bem tradicionais, né? Não, é preciso. Com pesquisa e desenvolvimento, você foi lá e cria um produto diferenciado, né? Que já tem ali características diferentes. E a pandemia em especial deve ter te atrapalhado bastante, né? Sim, é o que foi a surpresinha de 2020, né? Então, você com um produto, um projeto, e a gente entrou, inclusive, num primeiro momento, eu fiz a opção de entrar em investimento, um investimento mais pesado para lançar esse produto. Isso foi em janeiro de 2020. Em março de 2020, o mundo parou. E eu estava com esses financiamentos todos em mão. Então, aí começou aquela dança das cadeiras. Depois disso, nós tivemos novamente que entrar em investimentos para não fechar. Usamos o que o governo liberou, financiamentos estatais, pagamento de funcionários através de investimentos, e para não fechar. Passamos aí 1 ano e meio praticamente sem atuar, porque quando você falou que eu trabalho numa área bem específica, realmente. E a minha área, ela foi, assim, não que eu sofri mais do que os outros, né? Todo mundo passou por isso. Mas se a gente parar para pensar, as academias foram as primeiras a ser fechadas, não podia ter contato, não podia... E foram as últimas a ser abertas. Por quê? Porque não era de tanta necessidade a ponto de se expor. Então, o meu cliente foi o primeiro a parar de treinar e o último a voltar. Então, foi bem longa essa passagem, né? E a gente teve que, de alguma forma, se virar, achar aquelas pessoas que queriam continuar em casa e tal. Teve um decréscimo muito grande em termos de faturamento. O produto que eu não desenvolvi para treinamento, eu desenvolvi para competição. Então, ele é muito específico. E aí não tinha competição, as competições foram todas suspensas, né? Então, a gente teve que parar, teve um hiato aí e agora retomar, né? Estamos aí retomando. Legal. E fora esse evento aí, né, dessa parada geral, você teve algum outro grande desafio dentro do seu negócio? Na vida aí como empresário? Pensando como empresário? Sandro, o maior desafio foi justamente esse, pensar como empresário, porque eu nunca fui. Então, esse é o meu maior desafio. E, na realidade, quando eu cheguei a Consult, foi justamente isso. Os primeiros 4 anos, eu levei... Por quê? Porque a gente estava com espaço muito grande. Eu não precisava de conhecimento, eu precisava fazer apenas o básico para ocupar, porque não estava sendo feito. Só que quando chegou nesse final desse período, mais ou menos assim, eu bati no teto. Eu não consigo ir além, não com o que eu sabia. Então, eu comecei a sentir falta dessa coisa de ser gestora, essa coisa de entender, de processos, porque a coisa era feita muito amadoristicamente, na ponta do caderno aqui e tal. Só que se eu pretendo crescer, eu preciso me preparar para isso. E eu comecei a ver que eu não conseguiria. Então, eu acho que o maior desafio foi eu preciso virar agora um empresário. E a gente vem trabalhando isso, inclusive tenho que estender aí já de antemão um agradecimento. O Fernando foi fundamental aí para essa nova fase. Que legal. E, Paulo, o que especificamente teve de transformação dentro da sua empresa nesse período aí, nesses últimos meses?
Sandro, o principal foi isso. Na realidade, eu passei a enxergar e ter controle da minha empresa, tá? Então, aquelas perguntas assim, será que eu estou ganhando dinheiro ou será que eu estou perdendo? Eu estou trabalhando muito, mas de repente eu não vejo sobrar. Para onde que está indo esse dinheiro? Então, a falta de controle acabava me deixando sem direção, tá? Então, você trabalha, vende, chega no final do mês, está no vermelho, tá? Então, essa coisa de você conseguir ver e conseguir direcionar, conseguir porcionar, né? Foi uma coisa que foi muito interessante, eu entender, pô, eu estou comprando mais do que eu estou vendendo, eu tenho um estoque maior do que a saída, então estou ficando com isso parado. Então, essa coisa de entender para onde estava indo o meu faturamento, né, que eu não tinha isso, eu sou muito tranquilo, tá? Eu não vou falar que eu sei, se eu soubesse eu não precisava buscar ajuda. Então, eu digo assim, o maior desafio que eu tenho hoje, não é que eu tinha não, que eu tenho hoje é me tornar um empresário de sucesso, e eu só vou conseguir isso aprendendo principalmente a administrar, tá? A minha formação em humanas, eu sou educador físico, eu sou nutricionista, eu não sou um cara de números, a não ser contar para o cara, vamos lá, 1, 2, 3. Tá? Então, eu precisava desse banho de conhecimento que eu estou buscando, tá? Legal, legal. E nesse tempo que a gente teve junto, né, a gente fez uma consultoria online com você, certo? A gente atende clientes aí presencial também, mas a grande maioria hoje é online, né? Como que você avalia esse método de interação? Você conseguiu se adaptar? Consegue evoluir no dia a dia? Como que você avalia esse nosso modelo de consultoria? Bom, Sandro, na realidade, no meu caso, atendeu. Certo? É lógico que cada pessoa tem que analisar, mas para mim veio de encontro ao que eu precisava. Nós tivemos encontros presenciais semanais, né? Então eu tinha um período aí entre cada reunião para colocar em prática, testar, buscar e preparar, né? E foi feito um passo a passo muito interessante, tá? Foi sendo construído de uma forma muito sólida. No início, eu descobri isso depois. No início, eu ficava meio perdido, né? Nossa, tem que fazer isso, tarefa, e para que isso? Mas quando você tem, e eu acho que isso é muito importante, quando você tem a consciência que você precisa crescer, você tem que estar aberto a receber informações e ensinamento. E eu me propus a isso, tá? Eu vou partir do princípio que se eu estou procurando ajuda é porque eu não sei. Então, eu quero aprender, tá? É lógico que você vai avaliar isso e o resultado é que vai dizer se você, essa espera sua valeu a pena ou não. Hoje eu posso dizer assim, tá prontinho, tá redondo? Não, eu estou crescendo. Nós estamos num processo, tá? Mas a gente vem vendo essa evolução no dia a dia. O fato de eu conseguir enxergar hoje para onde eu estou indo, para mim isso aí é fantástico. Porque até então eu só estava indo, não tinha a menor ideia. Diz aqui, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então eu estava meio assim, andando, tocando piorra. Hoje não, hoje a gente já consegue vislumbrar a direção. Isso para mim é muito importante, porque se eu quero crescer, eu preciso ir numa direção só, não posso ficar dando tiro para todo lado, e isso me foi orientado, né, para a gente tentar não abrir demais, para a gente tentar focar, funcionar, né, entender quem que é o público nosso maior, né, para a gente poder atender. Então, isso é uma visão que a gente vai conseguindo adquirir, que eu estou tendo no dia a dia essa evolução. Tá? Eu continuo, é um processo que eu sei que está longe de chegar no final, e por isso é bom, porque a gente sabe que ainda tem muito que caminhar, se tem para onde caminhar, porque não acabou. Exatamente. Uma empresa é uma coisa muito complexa, né? Achar que a gente, do dia para a noite, a gente vai resolver todos os problemas, né? Isso é bem complicado. Ô, Paulo, e além de você ter percebido aí que você já evoluiu como gestor, já consegue enxergar números, já entendeu que você tem que controlar, né? Óbvio, tem um caminho aí de amadurecimento também. E as pessoas que trabalham com você ali, teve algum ganho também? Você percebeu mais facilidade? O pessoal também conseguiu aproveitar isso, conseguiu controlar melhor as pessoas? Como é que foi? Sim. A questão de gestão foi importante para mim.
tá? Então, inclusive, eu verbalizei isso no início, que eu tinha um ambiente meio complicado de trabalhar, mas a gente entendeu por quê? Porque, assim como eles, também estavam meio perdidos, né? Então, todo mundo fazia... Quando todo mundo tem que fazer tudo, acaba cada um escolhendo o que gosta e não o que é necessário. Então, uma das coisas que eu consegui de uma forma ainda muito, muito simples, muito superficial ainda, mas eu consegui implantar um sistema de produção. Eu consegui colocar essa produção minha mais ou menos alinhada. Então, eu consegui dar para eles direcionamento. E, por incrível que pareça, isso trouxe para eles também uma tranquilidade. Eles também passaram a saber o que era a obrigação deles. Então, quando eles chegam, eles já têm ali uma linha de produção que eu já defini, e aí não tem mais aquela dúvida ou aquela coisa assim, vou pegar esse que é mais fácil. Não, está definido ali, chegou, vai pegar esse, o próximo é esse. Então, quando eu dei esse direcionamento, quando a gente fez essa linha de produção, trouxe tranquilidade e o ambiente ficou mais tranquilo, mais leve, tá? E as pessoas com isso começaram a produzir melhor. Tá? Eu sempre fui muito preocupado com pessoas. Eu acho que a pessoa ela tem que... você trabalha 8 horas por dia, todos os dias, é 1/3 da tua vida, você está ali, Se o ambiente que você vive, 1/3 da sua vida é um ambiente ruim, um ambiente depressivo, ou, você vai suicidar, cara, é muito ruim, né? Então, quando a gente conseguiu melhorar esse ambiente, eu fiquei muito satisfeito para os meus colaboradores, porque eu vejo que eles estão mais tranquilos, consequentemente, a gente tem até uma liberdade maior de, às vezes, a hora que precisar apertar, eles são parceiros. Não tem mais aquela coisa assim, isso é problema seu, não é meu, né? Então, foi bem interessante esse reflexo na linha de produção, foi imediato. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fernando agora. Ô, Fernando, você participou aí do projeto da Kimi, né? Na visão de consultor, como que foi esse projeto da Kimi? Foi um projeto tranquilo, dentro dos padrões? Teve algum desafio diferente ali do que você está habituado a enxergar dentro dos clientes que a gente participa? Sandro, todo projeto ele tem particularidade, né? Nenhum projeto é igual ao outro, assim como cada pessoa ela é diferente, né? Como até o Paulo colocou. Acho que de particular eu nunca tinha lidado, né? Eu acho que de particular eu nunca tinha lidado com uma pessoa que tinha uma disciplina tão grande que nem a do Paulo, né? Então, assim, é um grande diferencial. Não que a gente não lide com empresários que têm disciplina, né? Mas eu acho que a cultura dele, já das artes, né, de ser atleta, de ter todo esse já foi formado nisso, né? Não é uma pessoa que, enfim, ele já tinha uma certa disciplina, então isso facilitou muito, porque quando a gente começa o processo de consultoria, isso qualquer coisa na nossa vida, não é na consultoria em si, né? Você precisa daquele momento de quebra de inércia, né? Que justamente foi quando o Paulo falou, que é ter aquele momento que, né? Para que eu faço tal coisa que talvez vai conectar lá na frente, né? Mas aí tem esse processo inicial, né? Por que eu estou fazendo algumas atividades, né? A gente ficava brincando, né? Como na arte marcial, você começa na faixa branca, aí você tem alguns movimentos que você não vai entender, só vai entender na faixa, enfim, na amarela e assim por diante. Então, o projeto do Paulo, como ele disse mesmo, né? Você vê, ele é um projeto extremamente um mercado extremamente nichado, que isso é super positivo. Ele tem um produto super legal, não só em nível Brasil, ele sabe disso, né? Ele tem um produto que tem uma abrangência, com certeza, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos, entre outros, é um produto bem bacana. Ele tem uma possibilidade de expansão muito grande mesmo, né? A fábrica que ele tem, eu acho que vai ficar pequena, muito pequena, até não só pelo talento e contato que o Paulo tem, mas principalmente com a forma com que ele foi desenvolvendo, com calma, né, esse processo. Porque a marca é boa, já vem, como ele disse, mesmo é uma marca forte, né, e ele vem colocando produtos que fazem todo sentido, né, que conversa com esse universo, ele tem muito conhecimento. Então, só o fato de ele ter esse muito conhecimento já agrega muito valor, né? E dentro do projeto a gente discutiu algumas coisas em relação a como produzir
de alguma forma, como comprar de alguma forma, para que ele conseguisse ter capital para fazer esse investimento em crescimento, porque o Paulo hoje está preparado para crescer, né? Eu não tenho dúvida, né? A gente até falei com ele, falei, Paulo, eu acho que o céu é até onde você quer chegar, porque assim, é um mercado super carente, é um mercado que precisa de produtos mais, apesar de o produto ser muito, né, demorar para desgastar, mas a gente percebe que esse mercado precisa de mais produtos, né, como o do Paulo, como da Quimê, como da Quimê, e a gente tem certeza que, assim, a médio prazo, a gente vai ter essa marca até com outro tipo de status. Isso, dúvida, eu não tenho muita, não. Ele, inclusive, o Paulo, é procurado por influência, não necessariamente ele não sai atrás, você vê como a marca é forte, né? A marca é muito forte, mas ela por si só, ela penetra no mercado, né? Por si só. Então, os ajustes que foram colocados, é o que o Paulo falou, é lógico que é um processo que ele é contínuo, o mercado ele é dinâmico, né? Mas ele apostou num segmento que ele tem muito a crescer. E quanto mais agora a gente está vendo, né, desse, né, pós-pandemia, que foi onde o Paulo sofreu bastante, todos nós, né, em particular nessa conversa que o Paulo colocou bastante, ele apostou no segmento que só vai crescer, porque o exercício hoje ele é imprescindível, né? Então, hoje a gente tem cada vez mais, você vê crescendo em todas as áreas que mexe com o corpo e mente, de modo geral, elas são as áreas que mais crescem. E é justamente pós-pandemia, para as pessoas se cuidarem, enfim, e a arte marcial tem as duas coisas, mexe com a cabeça, né, e mexe com o corpo também. Então, foi muito prazeroso fazer com o projeto com o Paulo, principalmente com a visão dele, a disciplina, porque a gente não tem isso de um modo geral. A visão, porque ele consegue conectar o produto dele naquilo que ele sabe fazer de bom, né? E, de fato, ter a disciplina para fazer essa mudança, porque a gente, às vezes, fica resistindo a mudar, né? E não é assim que a gente cresce, tem que mudar, e ele foi mudando, tá? Então, parabéns para o Paulo também. Que legal. É uma disciplina aí das artes marciais parecida com o militar, né? Porque se não tiver disciplina, é uma coisa que não vai andar para frente, né? Tem que realmente ter disciplina. Isso realmente traz um grande diferencial quando a gente está falando em implantações, entrar no novo projeto, né? Sempre que a gente se predispõe a fazer alguma coisa e a gente vai lá e cumpre aquilo que a gente combina, cara, com certeza as coisas vão acontecer, né? Isso é muito mais fácil esse caminho, né? Ô, Paulo, e falando aí em futuro, então, né? O Fernando falou aí que você tem um grande futuro pela frente aí. Quais são os planos para os próximos anos? O que você está pretendendo aí de expansão, novos mercados? Conta um pouquinho para a gente de planos. Sam, na realidade, o que acontece? Eu falo assim, nós estamos dando passos calculados, né? Então, é o que eu falei, a marca existe há muito tempo, né? Eu tenho a loja física e a gente tem os contatos e tal, mas eu vejo assim, o próximo passo meu agora, de imediato, que a gente já começou, eu investi na parte, principalmente do site da venda online, tá? Então, a gente fala assim, hoje eu estou vendo muito negócio fechando a loja física, trabalhando só online, né? Então, quando eu falo assim, meu site hoje ele é responsável por 10, 15% do meu faturamento, eu não falo isso com tristeza hoje, eu falo isso com otimismo, se só está isso, então eu tenho muito a crescer. Então, nosso próximo passo em termos de expansão é investir profissionalmente na venda online, que eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Então, a Quimê, é o que eu falei assim, é a mesma história da luta. A luta é uma coisa secular, mas que ela está extremamente atualizada, tá? Então, a Quimê é quase secular, né? Mas ela tem que estar atualizada. Então, o que a gente está fazendo agora é adequando a Quimê para ela acompanhar esse mercado que é muito rápido, é muito dinâmico, né? Então, a gente está começando agora uma nova etapa, que eu espero que dê certo. E aí, quanto ao futuro, aquilo que o Fernando até comentou, a gente está tendo aí algumas possibilidades, que ainda eu acho que ainda é cedo, mas nós estamos tendo aí o pessoal de fora do Brasil chegando até nós, tá?
Então, talvez ali na frente a gente pensar em extrapolar as nossas fronteiras, mas com muita parcimônia, tá? Eu ainda acho que o mercado brasileiro ainda tem muita coisa para eu crescer, tá? E eu não posso pôr uma velocidade maior do que eu consiga acompanhar, né? Então eu tenho que ir adequando. É o que eu falei, quando o pessoal, às vezes o pessoal de marketing, vocês trabalham nessa área também, entrava em contato, então olha seu site aqui, a gente podia fazer um trabalho aqui para otimizar. Eu falei, ainda não é hora, primeiro eu tenho que organizar por dentro. Porque se eu vendo não consigo entregar, talvez eu queime aí a imagem. Então, a gente começou, e por isso o Fernando me acompanhou nesse trabalho de dentro para fora. Então, agora a gente está começando a sair para fora, e aí, então, agora é fazer as pessoas chegarem até a gente, né? Então, agora eu vou entrar nessa segunda parte. O meu projeto de imediato, que já está, a gente agora aprender a usar a ferramenta eletrônica. É isso aí. Agora a gente está com o nosso novo projeto de marketing aí com você também, né? Temos aí bastante coisa pela frente aí para trazer para você de resultado e mais coisas boas aí pela frente. Para quem quiser conhecer, é o quime.com.br, KIME.com.br, certo, Paulo? Certinho. Já pode fazer compra online, recebe em casa, em qualquer lugar do Brasil. Pode, já está redondinho já com algumas modificações bem recentes para facilitar isso, né? A gente está realmente tentando trabalhar para que qualquer pessoa que queira conhecer a marca tenha maior facilidade para isso. Fernando, só para pontuar, nós tínhamos aí um projetinho X desse mês, extrapolamos em 35%, tá? Opa! Boa, Paulo! Parabéns, parabéns. Você merece, Paulo. Você merece mesmo. Parabéns, eu que tenho que agradecer aí. Parabéns, Paulo, parabéns, muito bom. Ô, Paulo, a gente tem uma audiência, normalmente, né, de empresários que estão buscando alguma ajuda, ele está lá na internet procurando alguma solução para a empresa dele. É bem comum a gente ter aqui empresário que ele vem, consulta a gente uma vez, aí depois ele some. Aí daqui a pouco ele aparece, daqui 6 meses, ele consulta de novo, aí depois ele desaparece. Né? Chega a caso de clientes que consultou a gente há 3 anos atrás, volta e fecha o negócio com a gente. Né? E assim como vários outros, porque eles têm uma indecisão muito grande, né? Eles têm uma indecisão, pô, mas será que isso é uma boa para minha empresa? Será que isso não é? Né? Ele se sente no momento perdido ali, ele não sabe para que caminho que ele vai, né? Então, assim, que conselho que você daria para esse empresário que hoje está ali, né, meio perdido, buscando alguma coisa, mas não sabe para que lado que ele vai, né? Independente se vai fechar negócio com a gente ou não, mas pensando assim, né, no bem mesmo da empresa dele, né, e no mal que isso causa para a economia do país, né? Uma empresa desestruturada, com possibilidade de crescer, e está ali, de repente, estagnado e não consegue sair do lugar, né? O que você diria para esse empresário que hoje está aí buscando alguma coisa, às vezes ele nem sabe o que é que ele está buscando, né, mas ele sabe que a empresa dele não está legal. Bom, Sandra, eu acho que tem alguns pontos que são importantes, tá? Como que eu cheguei a vocês? Ninguém me indicou, tá? Eu procurei, porque eu tinha um problema, eu tinha uma situação, eu fui buscar a solução, tá? E aí eu cheguei a vocês via internet, procurei lá e de repente... mas por que eu escolhi vocês? Porque eu tenho claro que eu precisava de uma orientação. Então, eu analisei, é lógico, as informações, tem outras, né? Eu dei a sorte de optar por vocês, tá? Posso indicar? Posso, porque me atendeu muito bem. Mas o principal que eu acho hoje, por exemplo, nós temos muita gente que tem um sonho, o sonho da vida dele é a empresa dele, de repente esse sonho desmorona e quebra. Por quê? Porque é só sonho, né? Não dá para a gente só sonhar. Então a gente fala assim, quando é só sonho, você não vai para frente, você tem que acordar, levantar e ir atrás. Então, a Quime é uma responsabilidade minha. Quando eu adquiri, a esposa do dono, do meu professor, ela falou, Paulo, você sabe que a Quime para a gente é como um filho, tá? Então, eu estou muito feliz que seja você que vai conseguir. Pô, botou um peso nas minhas costas enorme, né? Então, eu não posso deixar isso acabar, até porque, na realidade, é uma oportunidade que me foi dada, tá? Paulo, você sempre sonhou em ter Quime? Nunca sonhei. Eu nunca pensei em ter a Quime. Isso não fazia parte dos meus sonhos. Mas, de repente, ela foi apresentada a mim como uma proposta,
E quando eu peguei, eu falei, eu vou levar esse negócio para frente. Então, se você tem um negócio e você acredita que esse negócio é viável, tá? Tem que correr atrás, porque o maior erro que as pessoas têm, no meu caso, por exemplo, eu sou faixa preta de karatê, eu entendo tudo de karatê, eu não preciso de ajuda, eu estaria sucumbindo agora. Eu entendo de karatê, eu não entendo de empresarial, eu não entendo. Então, a partir do momento que eu tirei o kimono, sentei atrás de uma mesa e comecei a fazer conta, eu vi que eu estava fora do meu, sabe, daquele lugar que eu sinto segurança, tá? E aí eu tenho duas opções, ou eu saio fora daqui, ou eu vou aprender. Eu preferi aprender, tá? Então eu falo assim, se o empresário tem um negócio, ele acredita nesse negócio, calça a sandalinha da humildade, vai buscar ajuda, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, tá? E pode ter certeza que vocês não foram os primeiros, não serão os últimos que eu buscarei ajuda, porque sempre que eu tiver uma situação, eu vou querer resolver, tá? E eu vou procurar os melhores. Hoje eu estou muito grato de ter chegado a vocês me atenderam, tá? Me atenderam não, estão me atendendo, eu acho que a gente ainda vocês vão ter que me suportar por algum tempo ainda, porque eu estou aprendendo, tá? E dúvidas surgirão, e eu já vi que vocês têm bagagem para poder me ajudar, tá? Então, hoje eu poderia tranquilamente aconselhar que eles conversassem com vocês, para ver se vocês podem ajudá-los como ajudaram a mim, tá certo? Esse é o que eu posso falar aí a respeito do meu caso, da minha situação, da minha crença. Legal, Paulo. Ficamos muito, muito felizes, né, de ter colaborado com você, né? Esperamos aí fazer parte da sua história, né? Já temos aí um pedacinho da sua história, vamos com certeza aí ser lembrado aí por você por bastante tempo, aí como alguém que trouxe algo e acrescentou bastante. Né? A gente sempre aprende muito com empresários como você também, né? Sempre tem uma história de vida, algo diferente que você faz ali, que a gente usa como espelho também. Consultoria vive muito de lição aprendida, né? O que a gente vê de legal num cliente, a gente às vezes aplica em outro também. Né? A gente sempre está aprendendo o tempo todo. Isso claro. É muito legal. Legal. Bom, Paulo, chegamos aqui no final da nossa conversa. Agradeço muito aí por você ter dedicado esse tempo para a gente, né? Passado aí suas experiências, compartilhar um pouquinho com a gente, né? Quem quiser ter acesso a mais conteúdos, a gente tem bastante conteúdo online também, com bastante material gratuito de apoio aos clientes. É só visitar o consultingblue.com.br ou ir nas nossas redes sociais. Precisar de kimonos também, na kimo.com.br. Agradeço vocês e até a próxima, gente. Grande abraço e muito obrigado aí. Valeu, obrigado, até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.